Então, o Estado, como príncipe, é o principal ator na estruturação do bem comum. Fechado. Né? Então, nesse sentido, o que ele precisa para estruturar o bem comum? Ele precisa de pessoas trabalhando para ele, certo? E se ele precisa de pessoas trabalhando para ele precisa de quê? De cargos. Esses cargos eles podem ser adquiridos de duas formas. Ele pode conseguir de duas formas. De modo eletivo ou por meio de concurso público, certo? Aqui, o que nos interessa são os cargos eletivos. Né? Então, a gente vai falar como isso se dá por meio especificamente das eleições. Certo? A principal forma de você conseguir um cargo eletivo hoje no Brasil, por meio das eleições, é mediante a participação partidária. E o que é um partido? Vamos definir o que é um partido. Na verdade, não vamos definir. O padre Edmundo Dreher vai definir o que é um partido. Bom, o partido é uma agremiação de cidadãos de um mesmo Estado, os quais comungam dos mesmos ideais e convicções políticas, sociais e econômicas e procuram ocupar cargos eletivos com seus candidatos, a fim de governar o Estado de acordo com seus princípios partidários. Certo? Então, isso é um partido. O partido é uma comunhão de pessoas que pensam as mesmas coisas e querem governar o Estado com esses mesmos princípios. Certo? E, bom, qual é a moralidade acerca da participação partidária? Segundo o padre Teodoro Del Greco, né, em seu livro de Compêndio de Teologia Moral, uma obrigação, não de todos, mas de alguns católicos, de concorrerem aos cargos eletivos. E existe uma obrigação de todos os católicos de votarem nos bons candidatos, principalmente se forem católicos. E por que é uma obrigação de pelo menos alguns católicos concorrerem às eleições? Pelo simples fato de que isso porque o bem comum precisa, né, de pessoas católicas governando o Estado e para impedir, claro, que os maus candidatos tomem conta do poder. Então, é absolutamente louvável quando nós temos iniciativas católicas que promovem candidatos ou que indicam candidatos. E há uma obrigação de todos os católicos em votarem. Né? E, bom, aqui a gente vai começar a conversar uma questão mais espinhosa. Né? É lícito, a pergunta que eu vou fazer, o católico filiar-se a qualquer partido político? A pergunta que eu digo, que eu faço, ela tem como resposta não. Né? E aqui eu quero fazer um erro que certos católicos apregoam nas redes sociais, relativizando essa questão da moralidade da participação partidária. Aqui eu não vou citar nomes de pessoas, eu só vou pegar as opiniões que elas emitem, porque aqui a gente está interessado não atacar a pessoa, a gente está aqui querendo ver o argumento, e é isso que vai interessar para a gente. Então eu recolhi aqui uma opinião, né, de uma pessoa influente que disse que fez uma postagem com o seguinte dizer, né? Qual o verdadeiro posicionamento da Igreja sobre o apoio partidário? E aqui, essa pessoa ela pega um trecho do compêndio da doutrina social da Igreja. Eu comecei essa palestra no início falando que eu iria utilizar prioritariamente a doutrina social da Igreja por meio do magistério da Igreja, as fontes magisteriais. Né? E essa pessoa está pegando o compêndio da doutrina social. Vamos ver se ela está usando realmente o magistério. Então ela diz assim, né? Os parágrafos que ela cita. Né?
As instâncias da fé cristã dificilmente são assimiláveis a uma única posição política. Pretender que um partido, uma corrente política, correspondam completamente às exigências da fé cristã gera equívocos perigosos. Daí vem um trecho bastante importante aqui. O cristão não pode encontrar um partido plenamente às exigências éticas que nascem da fé e da pertença à igreja. A sua adesão a uma corrente política não será jamais ideológica, mas sempre crítica, a fim de que o partido e o seu projeto político sejam estimulados a realizar formas sempre mais atentas a obter o verdadeiro bem comum, inclusive fins espirituais do homem. Essa passagem é comentada depois por essa pessoa, no qual ela diz assim: a igreja não diz que o partido X é de Jesus e que Y é do capeta, mas que nenhum espectro político pode corresponder a 100% a seus princípios. Ou seja, a instituição não promove nenhum lado. Cuidado com recortes de documentos pontifícios anteriores a João 23, quando a igreja rechaçava a filiação partidária, o que era compreensível, haja vista que a Europa vivia sob o domínio de regimes totalitários. Compartilhe isso para que seja condenado esse terrorismo eleitoral feito por muitos católicos. Bom, o que eu tenho a dizer a respeito dessa opinião? A primeira coisa a respeito dessa opinião é que ela comete o erro que diz querer combater, que é a manipulação dos textos da igreja. Primeiramente, o compêndio da DSI ela não é a posição oficial da igreja. E por que ele não é a posição oficial da igreja? Porque o compêndio é uma obra do Pontifício Conselho Justiça e Paz, publicado em 2004, que não recebeu a assinatura do Papa, não recebeu a aprovação do Papa para ser publicado. Como, por exemplo, receberam o Catecismo da Igreja e o Compêndio do Catecismo da Igreja. Esses dois receberam. Mas o Compêndio da DSI não recebeu. Então, não é um texto magisterial. Então, não é a Igreja quem está falando isso daqui. É o Pontifício Conselho Justiça e Paz. E em que pese esse texto ele tenha ótimas referências ao magistério, esse trecho em específico não tem. Então, assim, o que nós estamos vendo? Um documento que ele não tem peso magisterial e que essa frase que ela está usando para combater o dito terrorismo eleitoral não foi dita por nenhum papa. Em segundo lugar, né, é questionável essa frase de que nenhum partido moderno pode corresponder às exigências do Evangelho. É muito difícil, mas não é uma barreira metafísica. Até porque a Igreja ela incita os católicos justamente a participarem da política. E os católicos eles têm obrigação de votarem nos bons partidos e nos bons candidatos. Então, se não fosse possível ter um partido ou um político adequado às exigências do Evangelho, ou inspirado nas exigências do Evangelho, a gente só entraria na política para conter o mal menor, o mal maior. Então, essa frase do Conselho Pontifício é altamente questionável. Né? Respeito, mas é altamente questionável. E não se trata de magistério da Igreja. Os católicos eles são chamados à política a realizar uma alta forma de caridade. Não simplesmente para conter danos. Né? Então vocês verão que muitos católicos nas redes sociais eles relativizam a moralidade da participação partidária porque muitas vezes em seu íntimo eles têm razões, eles tentam procurar razões aparentes para excusar a própria consciência, né, de apoiar ou votar nos piores partidos. Né? Eu gosto de fazer um paralelo. Se na política nós temos o pessoal do DCE, né, desse pessoal de universidade, meio louco, comunista, né, dentro da igreja eu digo que a gente tem o pessoal da DSE,
que é a doutrina social eleitoreira. Eles desvirtuam a doutrina social para justificarem suas más escolhas. Simples assim. Mas vamos retomar. Voltamos mais ainda para a questão da moralidade partidária, da participação partidária. Existe uma vedação moral, isso precisa ficar claro para todos, de católicos participarem de partidos políticos de ideologias condenadas pela Igreja. E aqui eu vou citar novamente o Roy Marin, do qual ele diz assim: não podem dar seu nome aos partidos políticos expressamente condenados pela Igreja, por exemplo, o comunista, ou aos que, ainda que não estejam expressamente condenados, tenham uma orientação anticatólica ou exerçam atividades contrárias aos ensinamentos da Igreja. E com que base o Roy Marin ele está falando isso? Com base no compêndio da DSI, um documento que não é magisterial? Não, com base num documento que é magisterial, que é justamente a Sapientia Christiani, uma encíclica de Leão XIII, no qual ele diz que, primeiro, o cristão ele deve evitar comprometer a Igreja em disputas políticas, mas que ele deve aderir ao que é mais conveniente ao nome de cristão. E, obviamente, o que é mais conveniente ao nome de cristão é não participar de partidos com ideologias condenadas pela Igreja. Então, Leão XIII ele diz assim: a religião há de ser para todos santa e inviolável, e ainda no próprio governo dos povos, que não se pode separar das leis morais e dos deveres religiosos. Há de se ter sempre e antes de tudo presente aquilo que é o mais conveniente ao nome de cristãos. Então é manifesto, né, que partidos socialistas, comunistas, não são partidos convenientes ao nome de cristão, né? E como veremos mais à frente, o socialismo ele é um sistema econômico intrinsecamente mau, né? E não convém ao cristão associar-se a ele sem graves razões. Então, é um partido, ele próprio, o socialismo, é um partido que leva na sua bandeira um pecado, o nome de um pecado, porque ele é intrinsecamente mau. E não pode agremiar católicos sem causar grande confusão. Uma outra opinião que eu encontrei nas redes sociais, né, é que São João XXIII teria liberado a participação partidária na encíclica Pacem in Terris, né, liberando a participação partidária em qualquer partido, desde que você fizesse uma adesão, digamos, crítica a esse partido. Você entra no partido, mas você não concorda tudo com ele. A princípio é verdade, mas você tem que moderar, né? Você tem que moderar e ver se não há realmente escolha, né? Mas vamos ler o que essa opinião diz aqui, né? Ele diz que João XXIII foi a primeira vez que um pontífice permitiu que os católicos se associassem partidariamente, pedindo que, independente da escolha partidária, eles contribuíssem para o bem comum e para a difusão dos princípios do cristianismo. Ora, nenhum partido consegue nem conseguirá, já está colocando a barreira metafísica de novo, né, corresponder integralmente aos princípios católicos. A Igreja, que não é ingênua, admite isso. Então, o que vamos fazer? Apelar para a consciência. Votar não pensando em si, mas no coletivo, evitando essa idolatria partidária, né? Por isso, como católicos, não devemos aceitar nenhuma espécie de terrorismo, olha essa palavra de novo, né, que nos force a sacralizar projetos de poder pelo simples fato de que a Igreja Católica não o faz. Bom, essa opinião aqui, ela mistura erros e verdades, né? É verdade que não pode existir idolatria partidária, isso é verdade. Mas essa é a única verdade dita nesse texto, nessa opinião, né? Primeiro, porque João XXIII ele simplesmente não fala de filiação partidária na encíclica Pacem in Terris, mas sim da colaboração de católicos com não católicos na política. Essa diferença ela parece pouca, mas é muita. Porque uma coisa é o católico, em razão dos seus deveres de Estado, ter a obrigação ou precisar dialogar e se envolver com pessoas não católicas, ou até mesmo agremiações.
Outra é ele voluntariamente associar-se a um partido condenado pela Igreja. Então, a gente está vivendo um período, eu estou dizendo essas coisas porque a gente está vivendo um período eleitoral no Brasil em que existem partidos que são estatutariamente socialistas. Basta olhar o estatuto do partido, o código de ética do partido, e vocês vão ver que eles são signatários, né, do socialismo. Eles também são signatários de declarações internacionais socialistas, né, com o objetivo de recuperar o que a União Soviética perdeu. E muitos católicos amantes desses partidos usam todo tipo de desvio, né, para escusar a própria consciência, né? Mas uma coisa, ela deve ficar clara para todo mundo aqui. Não é terrorismo eleitoral católicos questionarem os seus irmãos de estarem se associando com partidos expressamente condenados pela Igreja. Isso daí, na verdade, trata-se de uma correção fraterna.